nosso culto, nós que estamos no período da Epifania, nós lembramos esse período que Jesus se mostra, se manifesta como aquele Salvador prometido no Antigo Testamento. Especialmente hoje, na leitura do Evangelho, Jesus, na cidade de Nazaré, ele abre então o livro do profeta Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus termina dizendo: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabam de ouvir. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
O grande problema da nossa vida é o nosso pecado. Se nos faltam a paz, alegria, ânimo, vontade, forças, é por causa do nosso pecado. Se nós não convivemos bem com o nosso próximo, se nós temos dificuldade para amar, perdoar, compreender, ser paciente, ajudar, é por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, nos diz Deus em sua palavra. Mas Deus quer nos dar vida através de Jesus Cristo. Admitamos os nossos pecados, confessemos tudo a Deus e confiemos em Jesus. Vamos fazer isso orando. Senhor Deus, eu sou pobre e miserável pecador. Venho neste momento perante Ti para implorar o Teu perdão. Sei que fiz muitas coisas erradas contra Ti e contra o meu próximo, por pensamentos, palavras e atos. Muitas vezes eu Te deixei de lado e não tive tempo para Ti, Tua palavra e para a igreja. Não aproveitei as oportunidades para falar da salvação para as diversas pessoas que passaram por mim nesta semana. Querido Deus e Pai, Tu és tão bom e eu sou tão pecador. Tu me amas tanto e eu Te amo tão pouco. Nada posso trazer perante Ti, senão um coração triste e arrependido, um coração que busca perdão e novas forças para viver uma vida consagrada a Ti. Perdoa todos os meus pecados, Senhor, e fortalece a minha fé. Isso eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou Seu único Filho para que morresse por nós. E por amor de Seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em Seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o Seu Espírito Santo. Para você que confessou, arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 19, versículos 1 a 14. Salmo 19, ele fala da palavra de Deus. A palavra de Deus revela Cristo. Quanto mais nós meditarmos nesta palavra de Deus, mais nós conheceremos o amor de Deus em Cristo e mais nos dará isto a felicidade. Salmo 19, 1 a 14, o pastor lerá os versículos para dizer a comunidade, os pais. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, Que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai ao seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os ossos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas, os homens das que são loucos. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje, nós encontramos em Neemias capítulo 8, versículos 1 a 10, onde depois que o povo volta do cativeiro babilônico, eles começam a reconstruir a cidade e o templo e acham uma coisa maravilhosa. Eles acham uma coisa que foi perdida, a palavra de Deus. E quando eles começam a ler a palavra de Deus, o povo se alegra. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, aproveitemos ao máximo para conhecer o amor de Deus nesta sua palavra. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas.
e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Assim tem a leitura do Antigo Testamento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31, onde o apóstolo Paulo fala da igreja. Assim como no Antigo Testamento, nós hoje somos o povo de Deus, e nós nos reunimos em torno da palavra de Deus, e essa palavra de Deus faz com que nós tenhamos vontade de servir a este Deus com o nosso tempo, dons, habilidades, com os nossos dons, para que mais e mais pessoas também possam conhecer o Salvador Jesus Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber
de um só espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E o que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Assim termina a leitura da epístola. Sim.
encontramos em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30, onde Jesus está na cidade onde ele foi criança e jovem, e ele vai para a igreja, e lá na igreja dão para ele o livro do profeta Isaías, e ele lê um trecho, e ele diz: olha, hoje se cumpriu a profecia da vinda do Salvador. Muitos negaram, rejeitaram isso. Muitos rejeitam hoje Cristo como seu Senhor e Salvador. Que bom que nós cristãos cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Salvador. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando fechou o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim este provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado a não ser a Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo para baixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Assim termina a leitura do Evangelho. See
o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30, ressaltando as palavras de Jesus. Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabam de ouvir. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, hoje no Brasil existem 682 mil pessoas presas. Muitas dessas pessoas foram presas sim, porque cometeram algum delito, mas não são bandidas ou perigosas. Muitas passam anos na prisão pagando pelo seu crime e aproveitam para estudar, aprender uma profissão e quando saem querem viver uma vida correta. Eu imagino a alegria de uma pessoa que passou muito tempo numa prisão e recebe aquele papel dizendo que ele está livre. Ela deve querer começar, quando sai da prisão, uma vida nova, deve querer trabalhar, formar família, ela deve querer viver uma vida diferente do que a fez ir para a prisão. Também imagino a felicidade de alguém que estava com uma doença muito grave e foi curada. Essa pessoa deve aproveitar cada minuto da vida dela para viver de verdade. Ela deve aproveitar para fazer coisas que ela não fazia antes de ter a doença. É sobre essa nova vida, esse novo tempo que Jesus está falando no Evangelho. Jesus está no início do seu ministério ou da sua apresentação para o povo como Filho de Deus e Salvador prometido. E ele foi para Nazaré, cidade onde ele passou a infância e a sua juventude. Todos conheciam Jesus lá. E ele vai para a igreja, chamada sinagoga, como era seu costume. Fazia parte do culto que alguém se levantasse, lesse uma parte do Antigo Testamento e falasse alguma coisa a respeito do texto. E aí deram para Jesus um rolo do profeta Isaías e ele abriu em Isaías 61, que diz assim: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Quando Jesus termina de ler o texto, se faz um silêncio. Todo mundo fica olhando para Jesus para ver o que ele vai falar sobre aquele texto. Ninguém se mexia. Todos estavam esperando o que Jesus iria dizer. Jesus simplesmente chega e diz assim: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabam de ouvir. O tempo de salvação chegou. Muitos das cidades, muitos também daqui da igreja, pegam ônibus para ir trabalhar, não é? Ou estudar. E aí a pessoa que pega ônibus, ela tem que controlar no relógio o horário do ônibus passar para não perder e chegar atrasado. Tem dias que de repente o relógio, o despertador não funciona e a pessoa acorda atrasada. E o que faz? Se apronta correndo de manhã, sai correndo pelas ruas porque o ônibus vai passar e ela não pode perder o ônibus. Ela não pode perder o ônibus porque isso significa prejuízo para ela. Que alívio a pessoa tem quando chega no ponto e consegue pegar o ônibus. Assim como o ônibus que chega, não espera ninguém e vai embora, se nós não estivermos preparados, o tempo de salvação que já chegou, ele passa, e nós vamos ficar na mão. O tempo de salvação é o tempo que Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, deu-nos o seu Espírito Santo, deu-nos a palavra, o batismo, a Santa Ceia, para que nós fiquemos firmes na fé e nós vivenciemos esta nova vida que nós temos como cristãos, porque o tempo passa, o tempo voa e a vida eterna se aproxima. O tempo de salvação que você, que eu tenho, que o mundo inteiro tem, cada pessoa, é o tempo que nós estamos vivos.
Quando morrermos, acaba o tempo de salvação. Aí é julgamento. Quando Cristo voltar em glória, acaba o tempo de salvação e Cristo vem como juiz e aí levará os que creram no novo céu e nova terra, e os que não creram vão para o inferno. A Escritura, a palavra de Deus, ela afirma claramente que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e não há salvação senão pela fé nele. A Escritura, a Bíblia, revela que Cristo é o único Senhor e Salvador, e que só Ele pode dar aquilo que mais o ser humano anseia, a paz com Deus. Esta foi a boa notícia, que chegou o tempo de salvação, que os anjos vieram do céu para anunciar aos pastores de Belém, naquele Natal. Eis que trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje nasceu para vocês, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Jesus, depois que ele lê o livro do profeta Isaías, ele simplesmente diz: cumpriu-se o que o profeta diz. O tempo chegou, a salvação veio. Um dos nomes que deram para Jesus foi Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. E é sobre isso que o Evangelho de João, capítulo 1, fala, quando afirma que Jesus é o Verbo de Deus. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A vinda de Cristo ao mundo inaugura um novo tempo na história da humanidade pecadora. Em e por causa de Cristo, Deus vem ao encontro do ser humano com o seu amor, e através do sofrimento de Cristo na cruz, para pagar os nossos pecados e as nossas culpas, Ele conquista para todo que nele crê o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A partir da vinda de Cristo, sofrimento e morte dele na cruz, nós que éramos pecadores perdidos e condenados, recebemos, como aquela pessoa da prisão do início da mensagem, a liberdade. A liberdade de saber que nós somos filhos e filhas de Deus. A liberdade de saber que nós não vamos ser condenados ao inferno, mas que temos a vida eterna nos céus. João capítulo 3 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, o tempo de salvação chegou, creia em Cristo como seu Senhor e Salvador. Muitos de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, muitos conheciam Jesus, brincaram com ele quando ele era criança, conviveram com ele na juventude, mas eles acabam não acreditando nele. E veja a reação que eles tiveram quando Jesus afirmou que ele era o Salvador. Lucas 4, 28 e 29. Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para jogá-lo dali para baixo. Novamente se cumpre aquilo que João 1 disse sobre Jesus, o Verbo de Deus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Enquanto Jesus veio ao mundo com um profundo amor pelo ser humano e com um desejo de salvar o ser humano e dar a vida eterna ao ser humano, de tornar o ser humano pecador em filho de Deus, o ser humano rejeita Jesus, despreza Jesus e quer matar Jesus. Você não acha isso muito triste? Este povo teve a oportunidade única de ver Jesus, ouvir o que ele disse e crer nele, não aproveitou.
Preferiram negar a Cristo, perderam a chance de ter uma nova vida. Sempre foi assim. Deus veio ao encontro do ser humano com o seu amor para resgatá-lo, para salvá-lo. E o ser humano teimosamente continua se afastando de Deus, da palavra, da oração, da igreja e vivendo em pecados. Deus nos deixou a sua palavra, a Bíblia, como um guia para nós sermos felizes aqui neste mundo e na eternidade. Mas as pessoas preferem viver longe da palavra de Deus. Lembrei agora de Pedro, o apóstolo Pedro. Certa vez ele com os discípulos estava atravessando à noite o mar da Galileia, se forma um grande temporal, e eles estão no barco. Jesus não estava com eles, e o barco começa a afundar, e aí eles olham longe, e quem eles veem? Jesus, vindo por sobre as águas. Pedro, na fé, ele diz: Senhor, deixa eu ir ter contigo. E Jesus vem, e o Pedro sai do barco, e enquanto ele está olhando para Jesus, o temporal não faz mal para ele, as águas não fazem mal para ele, ele caminha por sobre a água. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, quando ele deixa de crer em Jesus, ele afunda e começa a se afogar. E lá vem Jesus para pegá-lo, para tirá-lo dessa situação de morte. Eu fico imaginando se Pedro não agarra a mão de Jesus, teria se afogado, teria morrido. No entanto, ele segura a mão de Jesus, Jesus o coloca para cima, leva até o barco, acalma a tempestade. É isso que Jesus quer fazer com você e comigo, diante dos nossos problemas da vida, dificuldades e aflições. Ele vem até nós na sua palavra e quer nos levantar, quer nos animar, quer nos consolar, quer nos orientar e quer nos conduzir aos céus. Estimado irmão e irmã, o ser humano insiste em não crer em Cristo como aquele pessoal de Nazaré não creu. Jesus vem para buscar o ser humano numa situação de morte eterna e o ser humano nega. Mas Jesus, ele continua amando o ser humano, por isso ele diz hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, o tempo de salvação chegou, creia em Cristo como seu Senhor e Salvador. Lembra do ônibus? Se você não ficar esperto, o ônibus passa e você perde, fica na mão. Lembra do preso? Se ele não ficar esperto e viver uma nova vida correta, ele volta para a prisão. Lembra de Cristo? Se você, eu e todos os seres humanos que estão vivos hoje não ficarmos espertos na fé, a oportunidade de salvação pode passar e não haverá mais tempo para arrependimento, fé em Cristo, vida cristã e salvação. 2 Coríntios 6,2 diz: escute o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a sua bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de salvação. Não perca, estimado irmão e irmã, o tempo de ser salvo. Ouça isto que Cristo fala no Evangelho. Arrependa-se diariamente do seu pecado, creia em Cristo como seu Senhor e Salvador e suba no ônibus da fé, da esperança, do amor. Busque em primeiro lugar a Cristo, sua palavra, oração, e o adore e sirva na igreja com o melhor do seu tempo, dons, habilidades, bens e ofertas, para que a palavra de Deus continue a ser anunciada para você e para o mundo todo. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia de arrependimento, hoje é o dia de crer, hoje é o dia de viver uma nova vida segundo a palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida em conformidade com os 10 mandamentos, porque mais cedo ou mais tarde, o tempo de ser salvo vai acabar para você, para mim e para todo mundo, e nós seremos chamados aos céus. Que nesse tempo você possa ser recebido por Cristo no céu, com um grande abraço, e ouvir da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me buscou e me serviu, aproveitou o tempo, agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre.
Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor. Te louvamos porque nós estamos vivendo o tempo de salvação. A oportunidade nos é dada de meditarmos na tua palavra, de nos aproximarmos de ti em oração para agradecer e pedir, a oportunidade de participarmos da igreja, dos cultos e demais atividades. Te louvamos porque nós não estamos sozinhos nesta vida, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ó Deus, não deixe que nenhum problema, dificuldade ou aflição ou tentação nos tirem do caminho certo que leva aos céus. Que nós aprendamos diariamente a confiar em Ti, a buscar a Ti em primeiro lugar em nossas vidas e entregarmos a nossa vida nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Ó Deus, que nós fiquemos felizes, porque nós já temos a melhor coisa do mundo, que é a salvação eterna. Conduza os nossos caminhos até nós estarmos contigo nos céus. Isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.